O empresário foi com seus 3 filhos até embaixo daquela ponte e encontrou a faxineira sentada no papelão de uniforme azul. E naquele segundo, tudo que ela escondia chegou de uma vez. Renato ficou parado com os filhos ao lado e entendeu que estava prestes a descobrir sobre Beatriz uma verdade que nunca imaginou. Renato não conseguiu dar mais um passo. Os pés pararam no chão de terra batida debaixo daquela ponte e os olhos ficaram presos em Beatriz, que estava sentada no papelão com o uniforme azul do trabalho no corpo, as mãos unidas no colo, os ombros tensos e o rosto levantado com um esforço visível de quem se prepara para o pior. Ele estava com os 3 filhos ao lado. Pedro, de 12 anos, ficou quieto com os olhos abertos, olhando para a estrutura de papelão encostada na parede de concreto ao lado dela. Ana, de 9 anos, encostou devagar o braço no pai sem dizer uma palavra. Guilherme, de 6 anos, ficou parado olhando para Beatriz com a expressão direta de uma criança que ainda não aprendeu a disfarçar o que sente. Renato tinha chegado àquele lugar porque naquela manhã, quando os filhos pediram para ir com ele, deixar Beatriz no ponto de ônibus no final do expediente, ele aceitou sem pensar muito. Era uma tarde de sábado. Os filhos estavam sem escola e a ideia de dar uma volta parecia simples. Só que quando Beatriz saiu da casa dele, com a bolsa de tecido no ombro, e virou na esquina, algo no jeito que ela caminhou, com a cabeça baixa, o passo rápido, os ombros levemente curvados para frente como quem não quer ser visto, fez Renato decidir ir atrás. Não foi planejado. Não havia uma razão concreta que ele pudesse nomear naquele momento. Foi um instinto, o tipo de coisa que aparece quando alguma coisa pequena, que você ignorou por muito tempo, de repente fica grande o suficiente para não ignorar mais. Eles a seguiram à distância, no carro, pela avenida, depois pela rua secundária, depois pelo caminho de terra que descia em direção ao viaduto. E quando Renato viu Beatriz entrar por baixo da estrutura de concreto e sentar naquele papelão como quem chega em casa, entendeu que o instinto que o fez sair atrás dela naquela tarde não estava errado. Deu um passo na direção dela. O chão estava úmido debaixo do viaduto e havia uma garrafa plástica sem tampa perto do papelão e uma bolsa de tecido encostada na parede de concreto. Beatriz não desviou o olhar. Ficou parada exatamente do jeito que estava, com a coluna reta e os olhos fixos nele, esperando. Renato parou a 2 metros dela. Olhou para o papelão no chão, para a bolsa encostada na parede, para a caixa de papelão do lado com um casaco dobrado dentro e ficou olhando por um tempo longo antes de voltar os olhos para ela. Havia pichações nas paredes de concreto ao redor, pilares grossos que sustentavam o peso do viaduto lá em cima, e o barulho constante dos carros passando acima deles como um ruído de fundo que nunca parava, que estava ali de manhã e à noite e de madrugada, que Beatriz já devia ter aprendido a ignorar, da mesma forma que se aprende a ignorar qualquer coisa quando não existe outra opção. Beatriz, faz quanto tempo você está aqui? Ele perguntou em voz baixa. Ela pressionou os lábios antes de responder. 3 meses. A resposta caiu no silêncio debaixo da ponte com um peso que Renato não esperava. 3 meses. Beatriz trabalhava na casa dele há 2 anos. Entrava às 6:30 da manhã, saía às 7 da noite, preparava o café dos filhos dele, ajudava Pedro com a lição de casa, conhecia o remédio que Ana tomava quando tinha febre e sabia que Guilherme só dormia com a luz do corredor acesa. 3 meses vivendo debaixo de uma ponte e ele não sabia absolutamente nada. Renato ficou parado, passando por cada detalhe que deveria ter chamado a sua atenção e que passou despercebido. As olheiras de Beatriz que foram aprofundando semana após semana. As mãos rachadas que ela escondia debaixo do pano de limpeza quando achava que ninguém estava olhando. O fato de que ela nunca aceitava o lanche que os filhos ofereciam no final do dia, sempre dizendo que estava bem, que não estava com fome, que ia comer em casa.
O casaco que ela usava mesmo nos dias mais quentes, que Renato chegou a achar estranho, mas nunca perguntou nada. A forma como ela sempre arrumava tudo com um cuidado que ia além do que qualquer empregador poderia pedir. Como se aquela casa fosse a única coisa organizada num mundo que estava desmoronando ao redor dela. Cada um desses detalhes estava lá, disponível, esperando que alguém perguntasse. E Renato não perguntou. Nunca perguntou. "Por que você não falou nada?" ele perguntou, e a voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Beatriz olhou para os 3 filhos dele antes de responder. Olhou para cada um com o mesmo cuidado que usava quando estava com eles na cozinha, quando cortava a fruta na tábua ou quando abaixava o volume da televisão para eles se concentrarem na lição. Depois virou o rosto para Renato. "Porque se eu falasse, o senhor ia me demitir." "Beatriz, isso não é verdade." "É sim, senhor Renato." A voz dela saiu firme, sem tremor, com a clareza de alguém que pensou naquelas palavras tantas vezes que elas viraram certeza. "Todo patrão faz isso. Ninguém quer uma funcionária que não tem onde morar. Parece irresponsabilidade. Parece que a pessoa não tem estrutura. Parece que tem algum problema que vai atrapalhar o trabalho. E eu precisava do emprego. Preciso ainda. Esse emprego é o que me mantém de pé. É o que me faz levantar todo dia cedo. É o que me dá alguma coisa para segurar quando o resto não tem onde encostar." Renato ficou ouvindo ela sem interromper. Havia uma lógica naquelas palavras que ele não podia desmentir, porque ela estava certa sobre como a maioria das pessoas reagiria. E isso pesou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito naquele momento. Pedro, ao lado dele, estava com os braços cruzados e os olhos no chão. Ana tinha a mão no bolso do casaco e olhava para Beatriz com atenção total. Guilherme tinha se aproximado mais um passo na direção dela, sem que ninguém pedisse, e estava parado ali, com aquela expressão aberta e sem filtro de criança pequena que ainda não aprendeu a guardar o que sente. Renato respirou fundo. "Mas como você chegou a esse ponto? O seu salário deveria ser suficiente para pagar um aluguel." "O que aconteceu de verdade?" Beatriz desvencilhou as mãos e as abriu no colo com as palmas para cima. "Eu recebia menos do que o senhor pagava." Renato franziu a testa. "Como assim, Beatriz?" "Eu recebia em envelope todo mês, e o valor foi diminuindo aos poucos. Primeiro foi uma quantia pequena, a menos, depois foi um pouco mais, e depois foi quase metade do que deveria ser. Eu tinha anotado tudo num caderno desde o começo, cada mês, cada valor, cada data. Eu perguntei uma vez para a pessoa que me entregava e ela disse que era o valor certo, que eu estava confundindo. Eu não estava confundindo. Eu sabia exatamente quanto ganhava desde o primeiro dia que entrei nessa casa. Mas eu não tinha como provar nada sem parecer que estava inventando problema. Então fiquei quieta e tentei me virar com o que chegava. Cortei o que dava para cortar. Primeiro cortei passeio, depois cortei comida supérflua, depois fui cortando tudo até não ter mais nada para cortar e o aluguel ainda não fechar." Renato sentiu algo se firmar dentro do peito. Uma firmeza fria e quieta, do tipo que aparece quando alguém entende que um erro grave aconteceu perto dele sem que ele percebesse. Ele assinava a folha de pagamento de Beatriz todo mês, o mesmo valor sempre, mas quem entregava o envelope não era ele. Nunca foi ele. Ele delegou aquilo há 2 anos e nunca mais questionou, porque havia pessoas em quem confiava para cuidar disso. Pessoas que estavam com ele há muito tempo e nas quais ele nunca teve motivo para duvidar. "Quem te entregava o dinheiro?" ele perguntou, e a voz saiu diferente agora, mais direta. Beatriz olhou para ele por um momento antes de responder. "A dona Cristina." O nome pousou no ar com um peso que Renato demorou 1 segundo para processar. Cristina trabalhava com ele há 22 anos. Era a responsável por todos os pagamentos da casa quando ele estava viajando, quem organizava os contra-cheques, quem resolvia cada detalhe administrativo que ele não tinha tempo de acompanhar. Ele nunca questionou aquilo porque nunca teve motivo. Renato ficou completamente quieto.
Beatriz não desviou o olhar e não disse mais nada, porque não precisava. O silêncio entre eles já estava preenchido. Beatriz. A voz de Guilherme cortou o silêncio com a naturalidade direta de uma criança de 6 anos que não consegue segurar o que sente. Ele tinha chegado a menos de 1 metro dela sem que ninguém percebesse e estava parado olhando para ela com os olhos grandes e abertos. Você dorme aqui? Beatriz olhou para o menino. A dureza que ela tinha segurado no rosto desde que Renato chegou cedeu um pouco. Durmo. Guilherme olhou para o papelão no chão, para a garrafa plástica do lado, para a caixa de papelão encostada na parede, e depois olhou para ela de novo com aquela expressão séria que só as crianças pequenas conseguem ter, porque ainda não aprenderam a suavizar o que enxergam. Mas aqui é frio, um pouco, ela respondeu. Você não tem cobertor? Beatriz abriu a boca para responder, e foi nesse momento que Renato viu os olhos dela ficarem brilhantes pela primeira vez desde que ele chegou. Não foi a pergunta sobre o dinheiro, não foi a pergunta sobre o tempo, foi a pergunta simples de um menino de 6 anos sobre um cobertor que ela guardava numa bolsa de tecido encostada numa parede de concreto. Ela piscou rápido, respirou fundo pelo nariz e disse baixinho: Tenho um dentro da bolsa. Guilherme olhou para a bolsa e depois olhou para o pai, como se precisasse que o pai confirmasse que aquilo estava certo, que aquilo era real. Renato encontrou o olhar do filho e não soube o que responder com os olhos. Então não respondeu nada. Ana se aproximou devagar de Beatriz, parou do lado dela e colocou a mão com cuidado sobre o braço da mulher. Não disse nada, só colocou a mão ali e ficou. Beatriz olhou para a mão de Ana, depois para o rosto da menina, e o brilho nos olhos dela aumentou mais um pouco sem que nenhuma lágrima caísse, porque Beatriz estava segurando aquilo com toda a força que tinha, do mesmo jeito que tinha segurado tudo ao longo dos últimos 3 meses. Pedro estava de pé um pouco mais atrás, com os braços ao longo do corpo, olhando para tudo com a expressão de quem está guardando aquela cena inteira para nunca esquecer. Ele tinha 12 anos, mas havia naquele olhar dele algo que era mais velho do que a idade. O tipo de coisa que aparece quando uma criança vê o mundo real de um jeito que não esperava ver tão cedo. Renato se abaixou levemente para ficar mais próximo da altura do rosto de Beatriz. Eu preciso que você me conte tudo. Desde quando o envelope começou a vir com valor diferente? O que aconteceu com o seu quarto? Onde você tentou buscar ajuda? Como chegou aqui? Eu preciso saber cada parte. Beatriz franziu levemente a testa. Para quê, senhor Renato? Porque eu pago o seu salário, e se alguém ficou com parte desse dinheiro, eu preciso saber quem foi e como aconteceu. Ele falou direto, sem elevar a voz, sem pressa. E por que você trabalha na minha casa há 2 anos? Cuida dos meus filhos com uma atenção que eu nunca precisei pedir. E eu não sabia que você estava passando por isso. Isso é um erro meu. Não é culpa sua. É um erro meu e eu preciso corrigir agora. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Os olhos passaram pelo rosto dele, depois pelos filhos, depois voltaram para ele. Havia algo no rosto dela que não era confiança ainda, mas era a primeira abertura na desconfiança que ela construiu durante 3 meses de silêncio. Você não vai me demitir por estar assim? Ela perguntou com a voz baixa. Não, mesmo sabendo que eu escondi isso por 3 meses inteiros. Você não escondeu, Renato disse com firmeza. Você sobreviveu. São coisas completamente